Livros que chocaram o mundo, venderam milhões, se tornaram fenômenos mundiais, filmes lançados arrecadando milhões de bilheterias. Estes são os best-sellers, os livros que foram mais hypados nos últimos tempos. Mas eu não colocaria na minha estante. Olá, eu sou Julia Nardi e neste canal eu falo um pouco sobre livros, literatura, atualidades do mundo literário e muito mais. Estes livros, eles venderam milhões. Foram um sucesso, tem filmes, são super comentados, tá na boca do povo. Você entra numa livraria, você se depara com eles ali. Já estão sempre entre a lista, entre os 10 mais vendidos. Você entra em qualquer site de livros, de venda de livros, e eles estão ali. Mas são livros que para mim não funcionariam, eu nunca li, conheço a sinopse deles, inclusive um deles, aí vai um adendo, um deles eu já li, está na minha estante, mas eu coloquei nessa lista porque hoje, se eu fosse atualizar a minha estante, eu não voltaria a colocá-lo. Ele está ali, tem um marco, faz parte de uma história, mas atualmente ele não faz mais sentido para mim. Bom, isso não se trata sobre falar que o livro é ruim. Eu acho que todo livro, ele traz um ponto positivo. Se você está precisando daquelas palavras, se você está precisando daquela leitura, é um ponto muito positivo e isso é bom para você. Então isso não é sobre falar se o livro realmente é muito bom ou não. É falar sobre coisas que não funcionam para mim. Que infelizmente eu tentei, mas não cabe. Há uns 10 anos atrás, talvez isso faria sentido. Se eu lesse naquela época, talvez faria muito sentido. Meu gosto literário, de uns 3 anos para cá, ele vem sofrendo grandes mudanças. Eu comecei a ler leituras mais robustas. Comecei sempre com uns 2 ou 3 no ano, daqui a pouco eu já tinha passado para uns 6. O ano passado eu li praticamente o ano inteiro desses tipos de literatura, excluindo um pouco desse tipo de best-sellers, que são livros um pouco mais rasos, e venho transformando a minha literatura. Hoje não faz mais sentido alguns livros como este. Lógico, eu comecei lendo livros que eram best-sellers e tem alguns que eu amo, eu sou apaixonada, mesmo sabendo que tem algumas problemáticas em tudo isso, mas são livros que fizeram parte da minha história e eu amo esses livros. Mas hoje, atualmente falando aí, dando um salto no tempo de 12, 13 anos, talvez até mais, esses livros, eles já não fazem mais sentido para o meu atual e nem específico estes livros talvez não se encaixe na minha estante, não se encaixe naquilo que eu gosto de ler. O primeiro livro é um livro que vai dar muita polêmica, porque é um livro que todo mundo comenta. Bom, são best-sellers e obviamente todo mundo comenta, né? Mas é um livro que eu nunca vi ninguém falando mal deste livro, que é o livro da Colleen Hoover, É Assim que Acaba. Este livro, ele tem filme. Todo mundo me recomenda para ler este livro. Sério, muitas e muitas pessoas já me perguntaram se eu li este livro, por que eu não li. E falam, você tem que ler este livro, leia outros da Colleen Hoover. E aí vem a dinâmica essencial do porquê eu nunca li e porquê eu não tenho vontade nenhuma de ler este livro. Eu conheço, em partes de forma geral, o que este livro fala. Conheço basicamente o roteiro, nunca assisti o filme, tá? Então já deixo isso claro, eu nunca assisti o filme, mas eu entendo de forma geral o que é debatido neste livro. No entanto, eu acho que ele vai falar de um tema muito delicado, que vai trazer muitas frases de efeito, porque esses livros normalmente eles trazem frases de efeito quando eles vão trabalhar com esse tipo de temática. É isso que torna o livro tão bonito, tão lindo de ser lido e tudo mais. Porém, eu acho que falta aprofundar nisso. E quando eu me deparei com essa temática neste livro, na minha cabeça automaticamente já veio uma trava. Eu falei, eu acho que não vai ser tudo isso. Não é falando que o livro é ruim, afinal de contas eu não li para saber realmente se o que eu penso é real. Porém, analisando todo um fato e tudo que as pessoas já me falaram, que me recomendaram este livro, é um livro que não faz sentido para mim. É um tema que, por mais que eu saiba que é um tema sério, não faz sentido a leitura deste livro para mim. Eu sinto que vai trazer muita frase, vai trazer muita enrolação, vai trazer muito efeito
e o cerne ali vai demorar para chegar. Então, no meu caso, este livro eu não leria. Talvez há uns 10 anos atrás, pode até ser. Hoje, eu não me sinto chamada a ler este livro, eu não me sinto conectada a este livro. Respeito quem leu, respeito quem se identificou e respeito principalmente o tema e como isso ajuda algumas pessoas, como algumas pessoas se sentiram conectadas e se sentiram ajudadas. No meu caso, eu sinto que não iria funcionar. O segundo livro, este foi lá para os anos, vamos ver, 2010, 2011, acho que foi mais ou menos esse período, tá? É A Culpa é das Estrelas, do John Green. Foi na época que John Green bombou, né? Eu cheguei a ler um livro dele, Teorema Catherine. Foi um livro mais ou menos, tá? Lembro de alguns momentos desse livro, mas não foi um grande marco na minha vida. A Culpa das Estrelas na época estava estourando para todos os lados. Filmes, enfim. É um tema também sério, um tema também delicado para se trazer, porém é um tema onde eu sei que eles vão trazer também muito sofrimento. Esse é um tipo de leitura que eu não gosto de fazer. Basicamente é um livro que te entrega e já fala para você como que vai ser o final. Eu não me identifico tanto com esse tipo de livro. Trazendo esse tipo de narrativa, sabe? Eu acho que eles tentam romantizar um pouco esse sofrimento. Não sei, não funciona para mim esse tipo de leitura. Eu sinto que é mais um livro também que vai ter muita frase de efeito no meio, vai ter muitas cenas emocionantes e tudo mais, mas eu sinto que não é um livro tão profundo, que vai te trazer tanta profundidade assim. Como eu disse, há 10 anos atrás, olha, já não funcionou para mim, porque eu não li. Esse livro ele estava super bombando para todos os lados. Eu poderia ter lido, mas eu falei, não. Eu optei por ler outro do John Green, já não me interessei, parei por aí e assim ficou. Então, A Culpa é das Estrelas foi outro livro para mim que bombou e eu não colocaria na minha estante, gente. Não adianta. Respeito, novamente, respeito quem leu, mas é um livro que trazer toda essa dinâmica, trazer todo esse sofrimento que ele traz nesse livro, eu acho que não funciona bem para mim. Essa profundidade que ele traz, esse tipo de conteúdo, mais uma vez, eu sinto que vai problematizar. É um livro que foi criado para te fazer chorar, basicamente isso. Então, não, eu acabei não lendo este livro e também não colocaria na minha estante. O próximo livro, este livro, gente, eu lembro uma vez no shopping e tinha uma fila quilométrica no cinema. E eu olhei para aquilo e falei, onde é que tá vindo toda essa fila? E aí eu descobri que era para o lançamento do filme deste livro. E era uma fila enorme. Eu falei, gente, tudo isso é de público? Né? E é, novamente, um livro que estava em todos os lugares, é um livro super comentado e tudo mais, blá, 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 blá. O livro é 50 Tons de Cinza. Este livro bombou, este livro já não é um consenso comum todo mundo elogiar e todo mundo falar bem. Ele é bem dividido, né? Ele já é um livro mais ali misto. Eu confesso que na época eu fiquei curiosa para saber sobre o que se tratava. Fui lá, li a sinopse, beleza. Passou-se alguns anos e eu acabei assistindo o filme. Quando eu assisti o filme, é difícil eu assistir um filme antes de ler o livro, tá? Normalmente, se eu faço isso, porque eu não sei que tem livro, ou segunda, porque eu tô na dúvida se eu quero ler, então eu vou assistir o filme. Se o filme der uma cativada, eu sentir que tem algo a mais ali, eu leio o livro. Neste caso, quando eu assisti ao filme, ao primeiro filme, eu falei, o que é isso? Eu senti raiva durante todo o filme, aquele protagonista que andava com um contrato o filme inteiro, aquilo começou a me dar raiva, eu comecei a ficar nervosa com aquilo. E a protagonista, né, parece que não evoluía, né, não desengrenava ali, né, ficava sempre ali, faltava ação, faltava emoção ali, parece que estava apática no filme, né, o mundo está acabando e ok, vou ficar aqui, ok. Sabe, não tem energia, né? Falta alguma coisa ali. Então,
falei, já sei o que eu vou encontrar dentro desse livro, já sei como que vai ser descrito esses personagens, não vou ter paciência. Aí, acho que, se não me engano, são 3 ou 4 livros, falei, não teria paciência zero para ler estes livros, para me deparar com uma protagonista como essa, não funciona para mim. Outro ponto também é que existe uma questão psicológica ali, existe uma questão de abuso, nem vou me adentrar nisso, porque eu não tenho nem capacidade para falar sobre isso, já que eu não aprofundei tanto assim na história. Li só o primeiro filme, assisti só o primeiro filme e parei por ali. Prosseguindo, agora esse vai ser um adendo que eu trago aqui para vocês. Este livro, na verdade, eu já li toda a série, já fui apaixonada, já fez parte da minha adolescência, assisti aos filmes e tudo mais. Porém, hoje, eu sinto que ele tem muita problemática. Eu não voltaria a ler. E, para ser bem sincera, não é um livro que mais me cativa. Eu sinto que é um livro que eu não vou... Se eu tivesse que fazer minha estante do zero hoje de novo, esse seria um livro que eu não voltaria a colocar na minha estante. E esse eu tenho ele físico aqui para vocês, tá? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Pra ser bem sincera, eu gostei mais do filme do que do livro no primeiro, tá? É bem estranho. Este livro, ele começou basicamente a minha fase adolescência. A minha adolescência na literatura, né? Foi quando eu comecei a trocar ali os livros mais ilustração, os livros mais leves nesse sentido, né? Que tinham uma quantidade de texto menor, e comecei a encarar uma leitura mais, sim, são 300 e poucas páginas ali só de texto, né? Que são os livros hoje em dia que a gente lê. Então foi um marco para mim, que foi mais ou menos ali nesse período. Crepúsculo foi um desses livros que fizeram parte. Tenho um carinho por este quesito, mas já não é uma história que faz mais sentido. Quando eu pego a saga completa e eu vou pro final, eu falo que tudo culminou para aquele final, e aquele final para mim foi um final tão vazio, foi um final tão sem sentido, tão... Parece que você colocou uma pessoa, sei lá, de 30 anos numa adolescente de 18 e fez ela viver a vida dela inteira nesse período. Parece que eu peguei uma adolescente com 17, 18 anos, levei ela até uns 30 anos e vivi tudo isso em 4 livros, com ela passando 1 ano da história, sabe? Algo mais ou menos assim, nesse sentido, sabe? Então, foi uma série que, pra mim, hoje em dia, ela não funciona mais. É uma série que eu tenho carinho por o aspecto que eu já comentei com vocês, mas já eu não colocaria mais na minha estante. Eu particularmente viro a cara para algumas cenas aqui desse livro que pra mim ficaram completamente bizarras as situações. Na época que a gente era adolescente, né, lá com seus 14, 15, 16 anos, nossa, era um sucesso, era maravilhoso e tudo mais. Hoje em dia eu já refuto um pouco essa ideia. Estes foram alguns dos livros que estão hypados ou que foram hypados. Posso trazer mais vídeos como esse, que eu não colocaria na minha estante, que eu não li, ou livros que eu já li, que estão na minha estante, mas que eu não voltaria a colocar de novo. Que a história, para mim, não faz tanto peso frente, talvez, à forma rasa ou a forma como foi projetado para ser vendido, né? A Culpa é das Estrelas, para mim, ele foi projetado para trabalhar com o emocional. Tipo, A Menina que Roubava Livros. Foi trabalhado com o emocional. Porém, eu já vejo como um livro muito mais complexo. Ele traz muito mais conteúdo. Então, eu já não coloco ele num livro, por exemplo, como, sei lá, A Culpa das Estrelas. Mas são 2 livros que foram feitos ali para você se emocionar. Mas eu já coloco A Culpa das Estrelas em outro lugar. É assim que acaba. Eu acho que a gente tem um monte também de livros falando sobre isso, um monte de livros também com essa temática. Se não me engano, eu li Teto para Dois, também é um livro que aborda essa temática. Eu sei que é um livro talvez de vida real, mas ali falta alguma coisa, falta um detalhe. Parece que vai ser livros ali que eu vou achar um certo... Vou sentir a falta de alguma coisa, vou sentir a falta de uma profundidade, vou sentir a falta de mais conexão com essas histórias. 50 Tons de Cinza, eu já trouxe a problemática ali. A problemática foi completamente diferente, foi
realmente como os personagens em si. Eu sabia já o que eu iria encontrar neste livro, só assistindo ao filme, já dava para eu ler ali o que estava escrito no livro, parece que eu já conseguia reformular o que estava escrito no livro, e isso para mim foi zero, eu não teria paciência. E Crepúsculo, que eu trouxe aqui, que fez muito sucesso no meu passado, fez muito sentido para mim, e hoje eu já refuto algumas ideias que estão nesse livro, já acho meio bizarras algumas coisas que estão aqui, então já não estaria mais na minha estante. Mais uma vez eu deixo aqui que isto não é criticando se você gosta desse livro ou não, se você tirou proveito dessa leitura, ótimo, muito bom. Todo livro a gente deve tirar proveito de alguma coisa, e isso é muito bom. Se você se identificou com esse tema, se você lida, porque eu sei que são temas delicados, então se você lida com algum tema com isso, e este livro te fez refletir, te parou para mudar de vida, te parou para pensar em alguma coisa, isso é muito importante, não é porque para mim não funciona que ele não vai funcionar para você. Entendo separar essas duas questões. Mas é isso que eu quero entregar para vocês hoje. São os polêmicos que não funcionariam. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam, se inscrevam, comentem aqui embaixo qual a opinião de vocês sobre estes livros. Lembrando, vamos manter o respeito aqui com todos, beleza? Muito obrigada por terem me assistido até aqui e até o próximo vídeo.